Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você uma palavra de esperança, extraído do livro de 2 Samuel, capítulo 9, que traz a história de Mefibosete. O título desta mensagem é: O maior valor é um lugar na mesa do rei. Nós sabemos que Mefibosete, ele nasceu para ser herdeiro. Ele foi lançado em Lodebar. Os pés dele traziam a marca do passado. Os pés quebrados mostrava que a sua família realmente passou por uma situação de destruição. Houve uma quebra no reino da sua família. Ele também estava debaixo de uma promessa, de uma aliança feita até mesmo antes dele ter sido gerado. Assim é você, meu amigo, minha irmã, em Cristo Jesus. Você também está debaixo de uma promessa, mas talvez a situação que você está vivendo, você se encontra também quebrado sentimentalmente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, com tantas decepções. Mas eu quero que você reflita na palavra do Senhor, porque há aqui uma promessa de vitória também para a tua vida. Mas nós vemos que o rei mandou buscar Mefibosete de Lodebar e trouxe Mefibosete para sentar à mesa e participar de todas as refeições. E ele mudou a história de Mefibosete. Mas em meio a tudo isso, conspirou-se contra Mefibosete. Nós vemos que a passagem bíblica nos trata que Ziba, ele era um dos homens de Saul, e que quando Saul morreu, e Jonatas também, ele apropriou-se de todos os bens do rei Saul e da sua casa. E o que acontece? E ele conspirou-se contra o reino, tomando posse de tudo. Mas havia um herdeiro. Ziba é o tipo do inimigo das nossas almas. Ele quer tomar posse da herdade, das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Mas é interessante que o rei Davi, que é um tipo de Jesus Cristo, ele veio para trazer até nós a restituição. Vamos estar lendo esta mensagem e compartilhando. Em 2 Samuel, capítulo 9, vou estar lendo alguns versículos e você medite juntamente comigo. Davi então disse: ficou alguém da casa de Saul com quem possa eu usar de misericórdia por amor a Jonatas? E o rei disse: não ficou ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da misericórdia de Deus? E Ziba respondeu ao rei: ainda ficou um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei lhe disse: e esse onde está? E Ziba respondeu ao rei: esse que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é um lugar de deserto, é um lugar onde viviam as pessoas que estavam fora de poder ter uma vida social de ampla liberdade. Pessoas que estavam quebradas na posição financeira, as pessoas que estavam vivendo em situações muito caóticas. Esse era o lugar que as pessoas eram lançadas e viviam. E enviou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se o seu rosto, inclinou-se com reverência. E disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. Ele disse Davi: não temas,
porque eu, na verdade, usarei de misericórdia contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás sempre pão à minha mesa. E morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Nós vemos que Mefibosete é retirado de um lugar de sofrimento, e ele é trago para sentar à mesa do rei. Assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como se refere à palavra de Deus em Isaías capítulo 51, nós vemos que, no capítulo 53, a palavra de Deus diz assim: olha o que o Senhor Jesus pagou para nos resgatar da maldição, da situação que muitas das vezes encontra o homem. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, cada qual se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É interessante que a palavra de Deus diz aos Romanos também, capítulo 3, versículo 23, 6, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos que toda a humanidade, devido ao pecado original, ficou aleijado, ficou com deficiência, ficaram destituídos de estar sentado à mesa do rei, estar sentado perante ao Senhor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que Deus amou o mundo para salvar todos os perdidos. E o Senhor Jesus Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Todo erro, toda transgressão, todo defeito, Jesus tomou para si na cruz. Todas nossas amarguras, nossos sofrimentos, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele foi ferido por causa dessas nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. É por isso que na passagem da mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus disse que não a condenava e perguntou aos demais: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Parecia então que Jesus estava quebrando a lei, porque a lei dizia que quem fosse pego no ato de adultério, quem tinha realmente foi pega no ato, realmente era culpado, tinha que ser morto. E parecia então ali que Jesus estava quebrando a lei. Mas por que Jesus determinou a esta mulher, dizendo que não a condenava? Porque Jesus, a missão dele que faria, ele já tinha certeza que ele pagaria o preço daquela mulher, a dívida daquela mulher. Porque quando ele morreu na cruz, ele levou a culpa desta mulher, ele levou a minha culpa, ele levou a sua culpa, ele levou a culpa de Mefibosete, de todos os deficientes. E ele trouxe para nós o direito de sentarmos no maior lugar, que é este lugar que tem o maior valor, que é a mesa do rei. Você também tem essa oportunidade de sentar à mesa do rei, de participar da mesa do rei. Essa mesa do rei está atrelada a uma vida aqui de paz espiritual, paz no seu interior e certeza da sua salvação, da sua vida eterna. E nós vemos que depois que nós somos alcançados por esta grande bondade de Deus, esta misericórdia que só o Senhor nos concede, nós vemos que temos provas da gratidão de Mefibosete, pois Mefibosete, ele, depois de ter recebido estas bênçãos, dele ter tido o direito de sentar à mesa do rei, nós vemos que, à frente mais, no texto bíblico, nós vemos que Mefibosete, ele é enganado por Ziba. Nós vemos no capítulo 16, Ziba mente a respeito de Mefibosete.
Então, muitas pessoas, não porque elas são ruins, mas usadas por Satanás, elas talvez vão levantar calúnia contra você, vai conspirar contra você. Mas é interessante que você vai estar sob as alturas, você vai estar realmente revestido, você vai estar com a presença do Espírito Santo e Deus vai te dar uma graça para sobreviver e estar sob as alturas numa situação dessa. Olha só o que disse Ziba. E disse então ao rei: onde está o filho do teu servo? E Ziba respondeu ao rei: eis que ele ficou em Jerusalém, porque tem dito: hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Ele mentiu dizendo que Mefibosete estava ali sentado à mesa, mas desejando ser rei, desejando o lugar do rei. Nós vemos que na passagem bíblica, quem quis desejar o lugar do rei e foi destituído foi Lúcifer. Lúcifer, ele desejou, está escrito em Ezequiel, ele desejou estar no lugar de Deus, a glória de Deus. E agora Ziba vai dizer para Davi que Mefibosete também deseja conspirar-se contra o rei para tomar o seu lugar. Olha que mentira. Nós vemos que Satanás, quando desejou a glória de Deus, ele foi destituído. E agora Ziba levanta essa calúnia. E o rei Davi, então, o que ele faz? Ele pegou tudo aquilo que ele havia devolvido a Mefibosete, ele entregou então para Ziba. Ele entregou para Ziba tudo aquilo, ele conseguiu enganar o rei Davi. O rei Davi é um tipo de Cristo. Jesus Cristo nunca é enganado, mas o rei Davi, como ele era um homem, ele foi enganado por Ziba. E Ziba, então, ele recebe do rei Davi. Então o rei disse a Ziba: eis que então seja teu tudo o que tem Mefibosete. E respondeu Ziba, inclinando-se: ó rei, meu senhor, que eu ache graça diante de ti. Viu? Ele recebe aquilo tudo que o rei Davi havia passado para Mefibosete, restituído. O Ziba, por conspirar, falando mal de Mefibosete, ele recebe aquilo. Mas acontece que nós vamos ver aqui o verdadeiro adorador, que é Mefibosete. Quando Mefibosete se depara com o rei Davi, e ele vai então agora falar as verdades do que aconteceu. Então nós vamos ver essa passagem no capítulo 19, a fidelidade de Mefibosete. E assim que ele chegou a Jerusalém para receber ao rei, o rei lhe disse: Mefibosete, por que não foste comigo? E ele disse: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, pois o teu servo havia dito: albardarei um jumento, ou seja, ajeitarei um jumento e subirei nele. Eu irei, porque o teu servo é coxo. O que ele quer dizer? Que como ele havia deficiência para estar no jumento, ele colocaria ali, ajeitaria o jumento, para que pudesse o próprio Ziba subir aquele jumento e ir até o rei explicar a situação. E ainda mais ele acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Mas o meu senhor, ó rei, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que bem te parece. Tá vendo? Ziba fez o que Mefibosete lhe ordenou. Ele fez. Mas ele, entrando na presença do rei, ele mentiu. Ele mentiu a respeito do seu amo. Isso está em 2 Samuel 16, capítulo 16, versículo 1, 4. Então ele mentiu. Ele foi para explicar a situação, mas quando chegou ali ele mentiu. Quantas mentiras acontecem? Mas acontece que o servo de Deus, aquele que realmente valoriza a mesa do rei, valoriza ter comunhão com Deus, ele não está preso à posição, até mesmo a vida financeira, em questão das coisas que se recebem nesta terra, porque o maior valor ele já tem,
que é a presença de Deus. Mau valor, ele já tem que saber que a salvação dele está garantida. Aí ele fala, porque toda a casa do meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Tu, porém, puseste o teu servo entre os convidados da tua mesa. Que direito, pois, tenho ainda eu de me queixar contra o rei? Ele falou, a minha satisfação de estar sentado à mesa do rei é tão grande que eu não vou me queixar por nada. Qualquer atitude que o rei fizer, que parecer bem, eu estarei satisfeito. E o rei lhe disse, por que fala mais palavras? Eu determinei que tu e Ziba repartam as terras. Ele falou assim, eu disse para Ziba repartir a terra, a herança que tem na terra ficar para vocês. Aí o que Mefibosete responde diante dessa situação ao rei? Tome ele também tudo, porque o rei meu senhor já retornou em paz para a sua casa. Então nós vemos que um verdadeiro adorador, ele está satisfeito de ter a presença de Deus, de estar sentado à mesa do rei. Que você venha valorizar isso, por mais que alguém tenha tirado algo de você, alguém tenha levantado calúnia contra você, você esteja satisfeito de ter a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Com a presença de Deus você tem tudo, e sem a presença de Deus você não tem nada. Sabemos que o rei Davi tipifica Jesus Cristo. A mesa do rei tipifica você estar sentado, participando da Santa Ceia do Senhor. Você está participando daquilo que é sagrado. Então, se você está neste lugar, continue firme, continue grato, porque você já tem o maior penhor, a maior bênção é estar sentado à mesa do rei. Então não olhe para as perseguições, não olhe para as adversidades, não olhe para aquele que te traiu, não olhe para aquele que está falando de você. Não venha parar, mas venha continuar caminhando e desejando sempre a comunhão com Deus, a presença com Deus. Porque céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerá para sempre. E quem está em comunhão com Deus está na palavra. Como a palavra permanece para sempre, você também permanecerá para sempre. Há uma promessa de Deus sobre sua vida. E Jesus Cristo já decretou. E Ele já tem te dado. E se você está longe, afastado do caminho do Senhor, apressa-te a voltar. Apressa-te a voltar para o caminho do Senhor. Porque há 2 dias que o homem, ele sabe que vai acontecer, tem hora marcada para acontecer, mas o homem na sua agenda, ele não sabe a hora certa, o dia certo. Mas existem 2 dias que nenhum homem há de escapar desses 2 dias, que é o dia da sua morte ou o dia do arrebatamento, o dia do Senhor. Então o que devemos fazer? Estar sentado à mesa do rei, estar junto com o Senhor, porque se um dia eu partir, nós sabemos que assim como Ele ressuscitou, há de nos ressuscitar. E se um dia Ele vier nos levar para a glória, nós ouviremos o toque da trombeta. Então, o conselho que eu lhe dou da parte de Deus, através dessa passagem bíblica, do que esse verdadeiro cristão, que é Mefibosete, valorizou, valorize a presença de Deus, porque nem a morte vai te tirar da presença dele, nenhum inimigo vai tirar, nem a morte, nem o inferno, nem Satanás, nem doença, nada vai te tirar da presença de Deus, porque você está abrigado, como diz o Salmo 91, está debaixo da sombra do Onipotente. Fique com esta palavra, permaneça no caminho, permaneça na mesa do Rei, permaneça em comunhão com o Senhor. Deus te abençoe.